Olá, eu sou Luciana Cândido e estarei com você em mais um Eco Opinião. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto da EDA, a Associação de Educação do Homem do Amanhã de Araras. O Eco Opinião dessa semana está especial. O nosso repórter Lucas Neri foi ao Centro Ambiental da EDA para conhecer o trabalho realizado pelos meninos participantes do projeto de cunho social. Nossa equipe de reportagem passou a tarde lá e trouxe para você um pouco sobre o projeto ecológico Meninos Ecologia, seu funcionamento e os sistemas de plantio de mudas. É só um instante. Você sabe como iniciaram os projetos ecológicos aqui em Araras? Nosso repórter foi até a EDA e, através de um bate-papo descontraído com o diretor do projeto, Mauro Araújo, conseguiu informações riquíssimas. Veja em nossa reportagem. O plantio de mudas do projeto Meninos Ecológicos da Associação de Educação do Homem do Amanhã, a EDA, contribui para o meio ambiente de Araras e outras cidades. Mas antes de falarmos desse assunto, o responsável pelo projeto, Mauro Araújo, nos contou como surgiram os primeiros projetos de sustentabilidade na cidade. O município de Araras, que foi a primeira cidade no país a comemorar o Dia das Árvores. Então Araras, nesse ponto, ela sempre se destacou, ela sempre foi conhecida na região como a cidade das árvores, a princesinha do ramal, né? E o Brasil começou a se falar muito em meio ambiente a partir da Rio 92, né? Então a ONU resolveu juntar todos os países para começar pela primeira vez a tomar medidas efetivas contra o meio ambiente. Tinha tido em 72 Estocolmo, que foi a primeira convenção mundial a tocar no assunto, foi onde apareceu esse negócio de meio ambiente e até então ninguém se preocupava com isso, né? A partir da Rio 92 foram tomadas medidas para se fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, esse meio ambiente. A sociedade de Araras não foi diferente, né? A partir de 92, a sociedade de Araras começou a discutir como estava o meio ambiente daqui de Araras, né? E se a gente pergunta quais o tripé básico, ar, água, né, e comida, como é que está aqui em Araras? Nós estamos cuidando bem do nosso ar, nós estamos cuidando bem da nossa água, né? Nós estamos preservando nossas terras, né, contra a erosão do solo, contra a degradação e tal. E aí surgiu um grupo de pessoas que se reuniam inicialmente na biblioteca, a Secretaria da Agricultura, foram capitaneados pelo pessoal do Rotary, que juntou principalmente o pessoal da UFSCar, que a UFSCar estava começando naquela época aqui em Araras, né? Então começaram a fazer uma rodinha de cidadãos, cidadãos das mais diversas origens, comerciantes, médicos, professores da faculdade, pessoal que já mexia com agricultura. Eles começaram essa discussão do que fazer em prol do meio ambiente. E aí eles chegaram a essa conclusão. Mauro conta que aproximadamente 20 anos atrás, Araras sofria com problemas com o ar. Na época, Araras tinha uma situação delicada quanto ao ar, porque nós tínhamos na época queimada de cana. Mas estava aparecendo já naqueles primórdios o PEC, que é o Programa Especial de Queimada, e hoje, quer dizer, o pessoal da velha guarda, que lembra do que era queimada de cana aqui em Araras, né? Na época da safra de cana, você não podia deixar a roupa no varal, que queimava tudo e tal, né? Hoje é diferente, hoje existe um programa, a usina tem essa preocupação, ela não pode queimar a qualquer hora, ela tem que queimar só uma porcentagem, alguns lotes, ela tem que comunicar a CETESB, quer dizer, é tudo controladinho, não cai mais queimada de cana na cidade, quer dizer, está resolvida. Na época era um problema. Nós tínhamos probleminhas pontuais de contaminação do ar, principalmente em matéria de cheiro, né? E isso cabia à CETESB, já tinha normas naquela época, no começo da década de 90, a CETESB já estava começando a atuar, então era mais tempo, menos tempo, ia pegar, né? Em problema de comida, Araras, que nós tivemos a sorte de ter o Zé Maria, que está há 40 anos aqui em Araras. O Zé Maria é especialista em conservação do solo, gostava de conservação do solo. No tempo que eu fazia faculdade, eu ia com ele a campo, marcar curva de nível, né? E com isso,
E também por causa da cana-de-açúcar, que apesar da monocultura da cana-de-açúcar não ser tão boa para o meio ambiente, porque toda monocultura você concentra tudo nela, né? Então, mas para a conservação do solo é excelente. Você planta a cana em sulcos, e esses sulcos são feitos em nível no solo, então a água não corre no terreno, você não tem problema de erosão. Então, para isso, nós temos uma boa conservação do solo. O gerente também comenta que a cidade sofre com problemas na conservação da água. E o grande problema nosso é a água. Se você pegar a estratificação no planeta Terra da água, você vai ver que apenas 1% da água do planeta são água doce. Né? Tá tudo no mar, 1% não, 1% da água doce do planeta estão nos rios. E é essa água que a gente pode contar com ela. Se você pegar aqui em Araras, de onde vem a água? Né? Todo o estado de São Paulo, o pessoal fura um poço artesiano profundo, ele vai buscar água a 1.000 e poucos metros, se conseguir atingir o aquífero Guarani, ele resolve o problema da água do município dele. Nós aqui não temos condições de achar essa água. Para nós, ararenses, só sobra água de chuva. E a água de chuva se converte em rio. Ou nós fazemos represas, ou nós seguramos a água de rio. Fora isso, nós não temos condições. Todo o poço artesiano aqui em Araras, ele é de baixíssima produtividade, por mais fundo que seja. Essa rocha que tem aqui embaixo do nosso solo, que deu origem a essa terra fértil que nós temos aqui, por isso que as usinas estão aqui, ela é originária de uma rocha basáltica, que é essa rocha preta, e essa rocha que está aqui embaixo, ela não armazena água. Entendeu? Então não adianta, mesmo que você perfure essa rocha, lá dentro dela não tem água. Se nós temos um problema gravíssimo de água aqui em Araras, nós temos que preservar o que nós temos, nossos rios. E como se preserva o rio? Mata ciliar, entendeu? E aí se você vai fazer verificação daqui em Araras, uma cidade que já foi com 80% de mata, hoje nós temos menos de 5% de mata. Você imaginar que o Código Florestal diz que cada propriedade agrícola tem que ter 20%, então quer dizer, está faltando mata. Se está faltando mata, nós precisamos da mata para proteger a água, por que não fazer a mata ciliar? Então aí que surgiu o projeto Margem Verde. Os três escreveram um projeto de recuperação da mata ciliar do Ribeirão das Araras, que é o ribeirão que pega mais de 40% do município de Araras. Então esse Ribeirão das Araras, ele nasce no município de Araras, todos os afluentes deles estão no município de Araras. Se você preservar esse rio, está preservado as nossas águas. Não conseguimos aumentar muito, mas a mata também ajuda a perenizar esse rio. Há anos a EDA realiza esse trabalho com os jovens. Com o plantio de mudas nativas, os garotos aprendem na prática lições que levarão por toda a vida. Entenda todo o projeto na reportagem de Lucas Neri. Além da participação ambiental do projeto, também há a social. O grupo que trabalha no plantio das mudas é composto por 16 jovens, sendo 15 de nível médio e uma aluna de nível superior, que é quem coordena as funções no local. A EDA tem como missão, né, preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então aqui a nossa ideia é dar para todos os jovens que passam para a EDA esse foco ambiental, esse conhecimento de como ele deve se comportar para não acabar cada vez mais prejudicando o meio ambiente, né? E nossos jovens, quem conhece o trabalho da EDA, nós preparamos esse jovem para o mercado de trabalho. O menino, quando ele começa a estagiar em alguma empresa, ele tem direito a uma bolsa, né? E algo mais que a empresa pague é que paga em partes o nosso projeto aqui. Mas nós temos também muita parceria, né? Nosso principal parceiro é a Eletro, né? Que elas dão um fixo por mês para manter 16 meninos aqui, sendo 15 meninos de curso médio e uma estagiária de nível universitário, que ela está no 3º ano de biologia, que coordena todos os meninos aqui. Então todos esses jovens têm uma bolsa de incentivo para continuar estudando, se dedicar inteiramente ao estudo, que é primordial para nós, e ajuda com a gente nesse projeto. E nós temos um projeto para empresas que querem adotar o monitor ambiental, que a gente chama. Quer dizer, ele daria uma contribuição com o estagiário, e esse estagiário, em vez de trabalhar na empresa dele, viria trabalhar com a gente aqui no projeto, entendeu? E a gente pode estudar com essas empresas, se ela tiver interesse, a gente fazer pagamento em mudas, entendeu? Para ela, com essas mudas, distribuir para os seus clientes, ou se ela quiser fazer alguma campanha de produção de muda, entendeu? Então, nós
criamos esse projeto Monitor Ambiental e nós temos uma estagiária hoje da CAMAC, né, que inclusive é a menina que fica na parte de informática, que ela é estagiária da CAMAC e trabalha com a gente aqui no projeto, colaborando com a gente. Um dos alunos contou sobre o que o projeto representa e o que influenciou em sua vida. Me ajuda a aprender sobre o meio ambiente, me ajuda a aprender mais sobre o ambiente, sobre as coisas que não deve fazer mais e aprender novas coisas. Tá certo. O que mais você gosta de fazer aqui? Plantar, fazer novas mudas para reflorestamento. O pessoal que trabalha com você, bacana, como que é? Gente fina, até bagunceiro demais. O que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar aqui? Trabalho em equipe, porque assim eu sempre vivia por mim, né? Nunca fazia nada pros outros. Aí eu entrei aqui e comecei a ajudar as pessoas, mudei totalmente. No próximo bloco vamos falar sobre sistemas de plantio de mudas na AEDA. É daqui a pouco, voltamos já. Você sabe como iniciaram os projetos ecológicos aqui em Araras? Nosso repórter foi até a AEDA e, através de um bate-papo descontraído com o diretor do projeto, Mauro Araújo, conseguiu informações riquíssimas. Veja em nossa reportagem. O plantio de mudas do projeto Meninos Ecológicos da Associação de Educação do Homem do Amanhã, a AEDA, contribui para o meio ambiente de Araras e outras cidades. Mas antes de falarmos desse assunto, o responsável pelo projeto, Mauro Araújo, nos contou como surgiram os primeiros projetos de sustentabilidade na cidade. O município de Araras, que foi a primeira cidade no país a comemorar o Dia das Árvores. Então Araras, nesse ponto, ela sempre se destacou, ela sempre foi conhecida na região como a cidade das árvores, a princesinha do ramal, né? E o Brasil começou a se falar muito em meio ambiente a partir da Rio 92, né? Então a ONU resolveu juntar todos os países para começar pela primeira vez a tomar medidas efetivas contra o meio ambiente. Tinha tido em 72 Estocolmo, que foi a primeira convenção mundial a tocar no assunto, foi onde apareceu esse negócio de meio ambiente e até então ninguém se preocupava com isso, né? A partir da Rio 92 foram tomadas medidas para se fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, esse meio ambiente. A sociedade de Araras não foi diferente, né? A partir de 92 a sociedade de Araras começou a discutir como estava o meio ambiente daqui de Araras, né? E se a gente pergunta quais o tripé básico, ar, água, né, e comida, como é que está aqui em Araras? Nós estamos cuidando bem do nosso ar, nós estamos cuidando bem da nossa água, né? Nós estamos preservando nossas terras, né, contra a erosão do solo, contra a degradação e tal. E aí surgiu um grupo de pessoas que se reuniam inicialmente na biblioteca, Secretaria da Agricultura, foram capitaneados pelo pessoal do Rotary, que juntou principalmente o pessoal da UFSCar, que a UFSCar estava começando naquela época aqui em Araras, né? Então começaram a fazer uma rodinha de cidadãos, cidadãos das mais diversas origens, comerciantes, médicos, professores da faculdade, pessoal que já mexia com agricultura. Começaram essa discussão do que fazer em prol do meio ambiente. E aí eles chegaram a essa conclusão. Mauro conta que aproximadamente 20 anos atrás, Araras sofria com problemas com o ar. Na época, Araras tinha uma situação delicada quanto ao ar, porque nós tínhamos na época queimada de cana. Mas estava aparecendo já naqueles primórdios o PE, que é o Programa Especial de Queimada, e hoje, quer dizer, o pessoal da velha guarda, que lembra o que era queimada de cana aqui em Araras, né? Na época da safra de cana, você não podia deixar a roupa no varal, que queimava tudo e tal, né? Hoje é diferente, hoje existe um programa, a usina tem essa preocupação, ela não pode queimar a qualquer hora, ela tem que queimar só uma porcentagem, alguns lotes, ela tem que comunicar a CETESB, quer dizer, é tudo controladinho, não cai mais queimada de cana na cidade, quer dizer, está resolvido. Na época era um problema. Nós tínhamos probleminhas pontuais de contaminação do ar, principalmente em matéria de cheiro, né? E isso cabia à CETESB, já tinha normas naquela época, no começo da década de 90, a CETESB já estava começando a atuar, então era mais tempo, menos tempo, ia pegar, né? Em problema de comida, Araras, que nós tivemos a sorte de ter o Zé Maria, que está há 40 anos aqui em Araras. O Zé Maria é especialista em conservação do solo, gostava de conservação do solo. No tempo que eu fazia faculdade, eu ia com ele a campo, marcar curva de nível, né? E com isso,
E também por causa da cana-de-açúcar, que apesar da monocultura da cana-de-açúcar não ser tão boa para o meio ambiente, porque toda monocultura você concentra tudo nela, né? Então, mas para a conservação do solo é excelente. Você planta a cana em sulcos, e esses sulcos são feitos em nível no solo, então a água não corre no terreno, você não tem problema de erosão. Então, para isso, nós temos uma boa conservação do solo. O gerente também comenta que a cidade sofre com problemas na conservação da água. E o grande problema nosso é a água. Se você pegar a estratificação no planeta Terra da água, você vai ver que apenas 1% da água do planeta são água doce. Né? Tá tudo no mar, 1% não, 1% da água doce do planeta estão nos rios. E é essa água que a gente pode contar com ela. Se você pegar aqui em Araras, de onde vem a água? Né? Todo o estado de São Paulo, o pessoal fura um poço artesiano profundo, ele vai buscar água a 1.000 e poucos metros, se conseguir atingir o aquífero Guarani, ele resolve o problema da água do município dele. Nós aqui não temos condições de achar essa água. Para nós, ararenses, só sobra água de chuva. E a água de chuva se converte em rio. Ou nós fazemos represas, ou nós seguramos a água de rio. Fora isso, nós não temos condições. Todo o poço artesiano aqui em Araras, ele é de baixíssima produtividade, por mais fundo que seja. Essa rocha que tem aqui embaixo do nosso solo, que deu origem a essa terra fértil que nós temos aqui, por isso que as usinas estão aqui, ela é originária de uma rocha basáltica, que é essa rocha preta, e essa rocha que está aqui embaixo, ela não armazena água. Entendeu? Então não adianta, mesmo que você perfure essa rocha, lá dentro dela não tem água. Se nós temos um problema gravíssimo de água aqui em Araras, nós temos que preservar o que nós temos, nossos rios. E como se preserva o rio? Mata ciliar, entendeu? E aí se você vai fazer verificação daqui em Araras, uma cidade que já foi com 80% de mata, hoje nós temos menos de 5% de mata. Você imaginar que o Código Florestal diz que cada propriedade agrícola tem que ter 20%, então quer dizer, está faltando mata. Se está faltando mata, nós precisamos da mata para proteger a água, por que não fazer a mata ciliar? Então aí que surgiu o projeto Margem Verde. Os três escreveram um projeto de recuperação da mata ciliar do Ribeirão das Araras, que é o ribeirão que pega mais de 40% do município de Araras. Então esse Ribeirão das Araras, ele nasce no município de Araras, todos os afluentes deles estão no município de Araras. Se você preservar esse rio, está preservado as nossas águas. Não conseguimos aumentar muito, mas a mata também ajuda a perenizar esse rio. Há anos a EDA realiza esse trabalho com os jovens. Com o plantio de mudas nativas, os garotos aprendem na prática lições que levarão por toda a vida. Entenda todo o projeto na reportagem de Lucas Neri. Além da participação ambiental do projeto, também há a social. O grupo que trabalha no plantio das mudas é composto por 16 jovens, sendo 15 de nível médio e uma aluna de nível superior, que é quem coordena as funções no local. A EDA tem como missão, né, preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então aqui a nossa ideia é dar para todos os jovens que passam para a EDA esse foco ambiental, esse conhecimento de como ele deve se comportar para não acabar cada vez mais prejudicando o meio ambiente, né? E nossos jovens, quem conhece o trabalho da EDA, nós preparamos esse jovem para o mercado de trabalho. O menino, quando ele começa a estagiar em alguma empresa, ele tem direito a uma bolsa, né? E algo mais que a empresa pague é que paga em partes o nosso projeto aqui. Mas nós temos também muita parceria, né? Nosso principal parceiro é a Eletro, né? Que elas dão um fixo por mês para manter 16 meninos aqui, sendo 15 meninos de curso médio e uma estagiária de nível universitário, que ela está no 3º ano de biologia, que coordena todos os meninos aqui. Então todos esses jovens têm uma bolsa de incentivo para continuar estudando, se dedicar inteiramente ao estudo, que é primordial para nós, e ajuda com a gente nesse projeto. E nós temos um projeto para empresas que querem adotar o monitor ambiental, que a gente chama. Quer dizer, ele daria uma contribuição com o estagiário, e esse estagiário, em vez de trabalhar na empresa dele, viria trabalhar com a gente aqui no projeto, entendeu? E a gente pode estudar com essas empresas, se ela tiver interesse, a gente fazer pagamento em mudas, entendeu? Para ela, com essas mudas, distribuir para os seus clientes, ou se ela quiser fazer alguma campanha de produção de muda, entendeu? Então, nós
criamos esse projeto Monitor Ambiental e nós temos uma estagiária hoje da CAMAC, né, que inclusive é a menina que fica na parte de informática, que ela é estagiária da CAMAC e trabalha com a gente aqui no projeto, colaborando com a gente. Um dos alunos contou sobre o que o projeto representa e o que influenciou em sua vida. Me ajuda a aprender sobre o meio ambiente, me ajuda a aprender mais sobre o ambiente, sobre as coisas que não deve fazer mais e aprender novas coisas. Tá certo. O que mais você gosta de fazer aqui? Plantar, fazer novas mudas para reflorestamento. O pessoal que trabalha com você, bacana, como que é? Gente fina, até bagunceiro demais. É. O que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar aqui? Trabalho em equipe, porque assim eu sempre vivia por mim, né? Nunca fazia nada para os outros. Aí eu entrei aqui e comecei a ajudar as pessoas, mudei totalmente. No próximo bloco vamos falar sobre sistemas de plantio de mudas na AEDA. É daqui a pouco, voltamos já. Estamos de volta e nesse bloco vamos falar sobre sistemas de plantio de mudas na AEDA. Acompanhe. Graduado em Engenharia Agrônoma pela USP, o gerente do Centro Ambiental explicou as técnicas de plantio das mudas em tubetes. Muda que você tira do tubete, vamos até tirar aqui para a turma ver, ó. Você está vendo? O tubete ele tem uma aleta, ele tem umas aletas dentro. Essas aletas não permitem que a raiz fique dando volta. Quando a raiz tenta dar volta, ela encontra uma aleta dessa, ela não volta para a planta, ela não vai para cima, só sobra como alternativa ela ir para baixo. Então todo o sistema radicular fica para baixo, entendeu? Então quando eu ponho essa terra no chão, que não era para ter caído todo o substrato, mas quando eu ponho essa muda no chão, ela já chega, isso aqui continua desenvolvendo, gruda tudo certinho, tá o sistema radicular perfeito, tá entendendo? Essa planta não tem um sistema radicular muito bem, porque o amendoim do campo é uma planta de cerrado. Então todas as plantas de cerrado, elas têm um sistema radicular muito grande, porque normalmente o cerrado tem pouco nutriente, então ela precisa de um sistema radicular grande. Se você pega uma planta de um solo mais consistente, um solo melhor, né, você vê que o sistema radicular dele é mais retalhadinho, mais fininho, né? Mauro também explica que a criação de mudas em saquinhos é uma técnica pouco eficiente. Você fazer muda em saquinho, o fato de você encher o saquinho de terra, preparar a muda, é muito trabalhoso, de baixo rendimento. E hoje em dia a gente percebe que uma muda produzida em saquinho, ela não é uma muda técnica, não é uma muda boa para ela ir para o campo. Você pegar uma muda que está no saquinho, por mais bonita que ela seja, você tem que, quando tira ela do saquinho, ela tem aquela raiz enovelada dentro do saquinho. Se você planta sem cortar aquela raiz pode, quando a árvore for adulta e a raiz engrossar, ela estrangula o enraizamento da planta. Então é comum você ver essas arvinhas que o pessoal planta em uma pequena covinha, põe a arvinha ali e a arvinha vai bem nos 2, 3 primeiros anos, fica bonita e depois ela para de se desenvolver, fica amarradinha e não vai para frente, não fica uma árvore bem desenvolvida, né? Quando você vai tirar essa árvore do chão, você vê que a raiz dela está toda enovelada. Provavelmente por causa disso, ele plantou uma árvore linda, bonita, mas numa embalagem pequena, as raízes dela estavam toda enovelada e ela dentro do solo, ela continuou a desenvolver a raiz. Quando a raiz engrossou, se estrangulou e a planta parou de desenvolver. Tá?